E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Matheus do time Fora da Bula. Antes de começar esse próximo vídeo, eu queria pedir umas coisinhas pra vocês. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para vocês serem avisados dos nossos próximos conteúdos e também não deixem de dar aquela curtida no vídeo e se vocês curtirem, compartilhem ele com mais pessoas e fiquem com nós até o final. E bora lá! E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Matheus. Eu sou o Breno. Nós somos o time Fora da Bula e estamos hoje aqui para o quarto episódio da nossa série Doutor, Formei e Agora. Mais uma vez com o Rafa, nós queríamos muito novamente agradecer sua presença e hoje nós vamos falar sobre planos de saúde e como se credenciar. Então Rafa, a palavra é toda sua. Vamos lá. Algo que a gente também precisa sensibilizar os nossos ouvidos, né, sobre os planos de saúde e suas operadoras, né? Primeiramente, a gente tem que saber que existe uma agência que regulamenta todas as operadoras, tá? Ela é um braço do Ministério da Saúde que vai regulamentar a ação das operadoras, tá? A ANS, além dela regulamentar, ela é responsável por manter esse equilíbrio entre a operadora e o cliente, tá? Garantindo que ambos assumam suas responsabilidades, né? Mantenham o equilíbrio entre os interesses de ambos, tá? Existe até uma lei, a Lei 13.003 de 2014, que regula a relação entre as operadoras e os prestadores e com os consumidores, certo? Essa lei é que rege os planos de saúde, né? Quando você vai fazer inclusão ou vai se credenciar a um plano de saúde, você pode tanto credenciar ele via pessoa física ou como pessoa jurídica. A gente sabe hoje que as operadoras estão preferindo muito mais o credenciamento de pessoas jurídicas, certo? É mais fácil, tá? Não há limite para que você credencie, você pode credenciar quantas operadoras você conseguir achar e julgar importante para você, né? Ela é uma excelente ação para quem está começando o consultório, tá? Se a gente falar sobre aquela escolha de público-alvo, como a gente falou lá no início do consultório, sobre convênios ou particulares, a gente não vai de cara conseguir ter uma clientela particular. Então, para quem está começando, você acaba sendo uma boa opção para o início da carreira, porque você vai atender em mais volume, você vai conseguir uma demanda maior e aí você vai conseguir fazer o seu nome no mercado, né? Mas a gente sabe que o credenciamento, ele não é um processo simples. Muitas operadoras, elas são muito exigentes, a burocracia é muito grande para esse credenciamento. Existem grandes operadoras que não credenciam, por exemplo. Eu estou tentando alguns credenciamentos há algum tempo e não consigo, porque a burocracia é muito grande, né? E hoje a gente sabe que existem empresas especializadas, tudo vira, né? A gente já viu que tudo vira Um mercado, né? Para algumas pessoas, para ajudar ao médico algumas coisas, como por exemplo as redes sociais e a credenciamento aos convênios, né? Um processo bem burocrático, bem desgastante, muita gente às vezes acaba desistindo, tá? Que mais? Os planos de saúde, eles têm prós e contras. Os prós, você consegue atender um volume maior, né? É uma opção para quem está começando o mercado de trabalho, quem está se inserindo no mercado de trabalho. Só que ele tem um contra que é o quê? A baixa remuneração. Hoje a gente sabe que os convênios, eles remuneram muito mal, né? Portanto, dentro do gerenciamento do consultório, que eu faço aquela pergunta, vale a pena colocar DIU pelo convênio? Né? Desde que você acabe associando ele a outros procedimentos, você consegue aumentar seu ticket médio. Mas ainda se você for ver, a remuneração não é aquela remuneração adequada. Por exemplo, há uma defasagem muito grande nos valores pagos para uma consulta médica, né? E um outro contra muito dos convênios é que eles trabalham com glosas, né? Glosas, o que são glosas? Ele não aceita aquela sua... por exemplo, você vai solicitar um procedimento, você acaba realizando o procedimento
e depois ele julga que não tinha uma indicação adequada. Então ele vai lá e glosa, ou seja, ele não paga. Nossa. Aham. Existe um plano famoso aqui do Brasil, que hoje não é mais de um brasileiro, né? É de uma operadora internacional, em que eles tinham uma taxa de glosa de 33,333%, sempre. Então você recorria de uma glosa, né? E aí vinha outra, ele sempre trabalhava nessa proporção. Eu acho que a tendência disso, na verdade, é piorar, né? Porque Sim. assim, você está tendo mais médicos se formando, então você está aumentando o número de profissionais, os planos de saúde estão cada vez mais se infundindo, então várias empresas grandes desses planos de saúde populares estão comprando os outros menores, e eles restringem quem eles querem pegar, porque se tem muito profissional, ele aceita, quem aceita o preço vai ser pego, né? Sim, sim. Complicado. E agora, só pegando numa mudança, né, que a gente está falando dos planos de saúde, agora a questão do médico de família, né, hoje eles estão criando ambulatórios para você fazer as pré-consultas. Por exemplo, você vai passar com um médico generalista, né, com um médico generalista, né? E você só pode ir para o especialista se ele te encaminhar. Então ele faz toda aquela primeira consulta, solicita os exames, ele que te encaminha para o especialista. Como em grandes países, né? Como os outros países já fazem isso. E Rafa, como é que foi essa sua experiência no início com os convênios para... Quando é que você começou? Depois foi logo quando acabou a sua residência, quando abriu o consultório já começou? Foi só no consultório, quando acabou a residência? Como é que foi toda essa sua experiência com os convênios? Muito bem. Aqui na nossa cidade de Campinas, a gente sabe que a gente tem um grande convênio médico, que é uma cooperativa, né? E que é o que mais, que abrange quase todo o mercado, né? Quase a totalidade. E para você se credenciar a essa cooperativa, você precisa prestar um concurso. Você faz uma prova, depois você tem que fazer um curso de cooperativismo, e aí você se submeter às cotas partes da cooperativa. Então, esse foi o meu processo. Então, logo eu comecei o consultório, eu julguei interessante me cooperar a essa cooperativa e passei por todo esse processo. É um processo de seleção, né? E é um pouco mais burocrático. Mas, em contrapartida, os outros convênios... é um pouco mais difícil você conseguir o credenciamento, não impossível, mas um pouco mais difícil, como eu disse para vocês, é bem burocrático. E toda vez que eu atendi algum outro convênio que não esse que eu entrei nessa cooperativa, eu acabei atendendo por alguma clínica que já era credenciada. Porque a clínica você pode credenciar, que nem, por exemplo, você tem o seu consultório PJ, você consegue credenciar a clínica, e as pessoas que vão atender lá, você pode... Mesmo que você, médico, não seja credenciado pelaquela operadora, você consegue por uma clínica que é autorizada. Se a clínica está credenciada, você consegue atender. Esse é um método. Então, por exemplo, se você tão logo termina a residência e quer ir atender em alguma clínica, já com convênios credenciados, ok, você consegue atender, você não precisa passar por todo esse processo. E até perguntando, você falou no outro episódio que começou trabalhando no pronto-socorro que era de convênio, né? Para trabalhar no pronto-socorro de convênio, você não é obrigado a ser credenciado ao plano de saúde, né? Você tem que ser contratado como fora CLT, pessoa física ou jurídica pelo hospital, né? Sim, você é um prestador de serviço do hospital que atende os convênios que ele é credenciado. É a mesma coisa que uma clínica. Só que ali naquele momento, como na nossa cidade, essa cooperativa ela é muito forte, então ali eu achei a necessidade de me submeter à cooperativa para poder dar sequência aos meus atendimentos. E é interessante porque assim, se você submete a isso no primeiro momento, já fica mais fácil para você entrar depois, né? Por exemplo, você já sabe, ele já te conhece, a gente já sabe como é que é o seu trabalho, é mais fácil de alguém te indicar também, porque tem muito isso de indicação, né? Tem. Não nessa que a gente está falando, mas nas demais, que não tem esse processo seletivo, não tem prova, é muita indicação, né? Sim. Então, se você já trabalha numa clínica que já é credenciada, já tem o seu nome firmado, é mais fácil de alguém te indicar e você entrar, né? Então, pode ser um começo de carreira para essas pessoas que pensam em atender por planos, né? Uma boa. É uma boa. Indicação funciona bastante também nesse sentido, né? E um outro contra, né, gente, eles demoram muito para fazer os repasses,
né? Tá. Tem média de 3 meses. Então você fez um atendimento hoje, daqui 3 meses você vai receber esse Só atendimento. 2021. No momento só em 2021, só ano que vem, né? Então acaba tendo aí esse contra. Mas para quem está no início de carreira, não deixa de ser uma excelente opção. Até você atender em volume e você construir a tua marca, né? E aí, novamente, nós vemos a importância do planejamento financeiro, que você tem que ser seu mês, vamos dizer, planejado, que, por exemplo, todas as consultas de novembro, provavelmente você receberá provavelmente em janeiro de 2021. Sim. Então, vamos dizer, tem que 2 meses para lidar com os outros, até tu criar o seu fluxo de caixa, né? Aham. Ah, Você precisa ter esse fluxo. Pode falar. eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica agora, antes de começar a falar disso aí. Ah, O que você acha hoje, assim, pelo que eu estou vendo, a tendência do mercado médico é a gente focar nas consultas em particular, né? Está sendo a tendência dos médicos hoje pensar mais no particular. Você acha que a tendência, então, é os planos perderem mais força e o particular crescer ou não? Qual é a sua visão sobre isso, assim? eu acho que ainda as operadoras não perderão. É, Falando em Brasil, sim. né, no atual cenário econômico que a gente está vendo uma grande migração de muitos, principalmente agora com a pandemia, pacientes perdendo convênios, e a gente está vendo, né, até dentro de um dos nossos hospitais, do internato de vocês, nós temos lá nessa maternidade de alto volume aqui da cidade, a gente tinha 3 consultórios de pronto-socorro. Sim. 2 atendendo convênio, 1 atendendo SUS. Hoje a gente tem 2 atendendo SUS, 1 atendendo convênio. Sim. Então a gente tem visto essa mudança, né, nesse cenário, pela crise. Então não vejo o mercado das particulares algo tão Promissor, tão né? promissor ainda. Eu não acho que é só quase 30% hoje da população brasileira que possui convênio, né? Então, vamos dizer, sobra 70%, mas 70% pode ir tanto ao particular quanto ao sistema de saúde nosso. Uhum. Então, E hoje existem inúmeras clínicas populares. Vocês Esse é um veem ponto, né? o surgimento de várias clínicas populares com consultas acessíveis. Aham. Se você tem um cartão, não me lembro exatamente o nome de um cartão, você consegue por 20, 24 reais. Sim. A consulta com o especialista. Né? Então, essas clínicas estão ganhando bastante corpo, né? Então, ainda hoje você acha importante o médico se credenciar? Acho sim. Ainda é algo que se deve se atentar, né? Sim, é o grande volume do consultório. Né? E a gente vê aí grande parte da população médica da cidade Sim. vinculada a planos. Né? É muito difícil você ver alguém que viva só hoje de consulta particular. Né? E falando dentro de planos de saúde ainda, é importante conhecer 2 siglas. A sigla TIS e a sigla TUS. O que é TIS? TIS é uma guia, é aquela guia de exames que a gente tem. Isso daí é uma padronização universal. Toda operadora, todo convênio tem a sua guia TIS, tá? Então isso é um padrão universal, tá? Tanto para consulta quanto para procedimento médico. E a tabela TUS, lembra quando eu falei para vocês de agregar valor à nossa hora de trabalho? A tabela TUS é onde está todos os códigos dos procedimentos que estão no rol da ANS, veiculados à sua especialidade. Então, para o médico que está se credenciando a um convênio, é importante que ele saiba todos esses códigos. Não saber de decorar, mas saber o que ele pode cobrar. Sim. Uma retirada de pontos, a inserção do DIU, a taxa de sala, de você saber para você conseguir, ainda assim, gerenciar e melhorar o teu rendimento dentro do consultório, né? Então são 2 terminologias que vocês precisam saber quando forem lidar com convênios. E vai lembrar que a TUS hoje tem, antigamente era muito difícil nós termos acesso a ela, mas hoje entrou a internet e tem acesso, a maioria dos sites tem a tabela completa, né? Então facilitou muito o acesso a ela e o conhecimento. Sim, é uma linguagem universal, né? Então é isso, sobre plano de saúde era isso que nós tínhamos para falar. Tá. Né? Então, pessoal, essa aula foi sobre plano de saúde, um pouquinho mais rápida, né? Um assunto, às vezes, pouco palatável para a maioria das pessoas, mas muito importante, né? A gente discutiu um pouquinho como é que funciona o credenciamento, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil para o médico, principalmente recém-formado, a se credenciar. Existem estratégias, uma delas foi a que o Rafa falou, se vincular a uma clínica já credenciada, para depois você conseguir, por indicação, entrar, prestar a prova de algumas cooperativas, né? E entender a importância disso, né? Porque a tendência é os planos de saúde crescerem cada vez mais, principalmente os de baixo custo, né? Ou de consulta mais barata. Entender a importância e entender que o médico precisa.
principalmente para alavancar mais paciente para sua clínica no começo, né? Viver de particular acho que é um sonho da maioria dos médicos, mas nem sempre chega, né? Ou nem sempre é possível você atingir esse sonho, tá? Então tá, pessoal. Obrigado, Rafa, esse 4º episódio. Espero vocês no 5º episódio, tá? Por favor, não deixe de mandar mensagem, de perguntar pra gente. É muito legal a interação com vocês, até pra gente conseguir guiar nossas aulas, né? Guiar o que a gente tá perguntando, o que vocês querem saber também, tá? Obrigadão, galera. Obrigado.